São Miguel, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades ensinadas do demônio. Ordena de Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Como me apresentou, eu me chamo Mauro. Dia 30 agora eu entrei para a casa dos senhores, fiz 40 anos e sou casado há 15 anos com a Luciana. Nós programamos, fizemos tudo para ela estar aqui também, mas nós temos 2 filhos, um de 9 e um de 8, e ela trabalha também, minha tarefa é casa. Infelizmente ela não pôde vir, mas ela está aqui comigo em espírito, porque nós somos uma só carne, somos casados há 15 anos. Eu venho da paróquia Santo Expedito, é pertinho aqui, é no setor norte ali, acho que dá uns 15 quilômetros daqui. Então venho da paróquia Santo Expedito, a nossa área de atuação, né, nessa missão, nesse movimento da igreja chamado Fraternidade Cenáculo de Maria. Nós fazemos acontecer numa capela extremamente humilde da paróquia Santo Expedito, chamada Capela São Paulo Apóstolo. Lá nós temos nosso grupo de oração de quinta, pastoral da sobriedade de sexta, a gente divulga de Santo Rosário, nós temos o apostolado das Mil Ave Marias todo domingo, e somos felizes por sermos de Nossa Senhora e por pertencermos à Igreja de Jesus Cristo. E eu vim aqui a convite, né, quem me conhece me convidou para vir aqui, a Cíntia e o marido dela, o Jean. O que mais que eu tenho que falar de mim? Deixa eu te falar mais uma coisa, que para mim é muito importante. Eu estou casado com minha esposa Luciana há 15 anos, mas eu namoro aquela mulher maravilhosa desde os 17 anos. Então já faz 23 anos que eu estou com a mesma mulher, com a mesma esposa, agora quase senhora também, já vai entrar para a casa da senhora. Como eu sou apaixonado pela minha esposa. Faz 22 anos que eu vejo a mesma mulher, que eu fico com a mesma mulher em santidade e castidade dentro da igreja. E eu quero dizer para você, isso Satanás não teve poder na minha vida e na vida dela. Infelizmente não, felizmente eu não trago para vocês um testemunho como que se diz, de crise matrimonial. Eu tive um namoro de 8 anos na graça, e eu estou casado aqui com a minha esposa Luciana, também na graça, e eu posso falar hoje para vocês, e sou feliz porque nunca tivemos uma crise matrimonial, crise de amor, separação, ficar uma semana brigado, nunca, gente, nunca. Meu matrimônio, eu posso falar diante do céu, da terra e dos infernos, é abençoado. Então hoje eu venho aqui trazer a palavra de Deus para vocês, e eu vejo aqui pessoas, né, que têm ali uma experiência de vida, que já criaram seus filhos, que têm filhos talvez da minha idade, que já são avós, né? Louvado seja Deus pela tua vida, você é um guerreiro, você que está aqui, um casal que está aqui, você que vem aqui como mãe, talvez não está o casal, mas vem aqui e tem aí mais anos de matrimônio do que eu louvo a Deus pela tua vida, por você ser um guerreiro, uma guerreira, por você ser uma pessoa que assumiu o papel, a vocação de matrimônio, disse o sim no altar e está aí até hoje lutando. Você até pode dar uma salva de palmas para você mesmo, pode aplaudir mesmo. Glória a Deus. O tema que a Cíntia, versículos que a Cíntia me passou, está no Salmo 50. Se você trouxe a Bíblia, pega. Do versículo 12 e 13. E se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você entender, ouvir. E por favor, já na hora que der um tempo de pregação aqui, e tal tempo que eu tenho para o Santíssimo, você me dá um toque aí, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Salmo 50, versículo 12 e 13. Eu vou ler. Posso ler? Amém?
criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Vamos no 14 também. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, casal que está aqui, quando que Davi fez esse salmo? Davi compôs esse salmo, e esse salmo muitos padres da penitência. Quando a gente vai confessar, quantas vezes eu já recebi este salmo como penitência? É um salmo penitencial, é um pedido de perdão que Davi fez. É um salmo penitencial. Então o padre, muitas vezes a gente vai confessar, vai rezar o salmo 50, reza a Ave Maria, o Pai Nosso. Este salmo Davi fez ele num momento terrível da vida dele, no momento em que ele traiu, em primeiro lugar a Deus, traiu sua esposa e traiu seu melhor amigo Urias. Ele mandou Urias vir de frente do exército, porque ele era o rei e ele tinha ordem, ele dava ordem de comando para o exército de Israel. Ele falou: coloca Urias na frente na linha de batalha, na frente. Com que intenção? Para Urias ser morto. Por quê? Porque Davi estava doido por causa de Betsabé, que era a mulher mais linda que existia na casa de Israel, e era a mulher de Urias. Então Davi traiu a família dele, Davi traiu a Deus. Davi caiu no pecado e compôs esse salmo num momento terrível da vida dele, num momento de arrependimento, num momento em que ele estava precisando da graça de Deus, ele estava precisando do perdão de Deus. Vai dizer a palavra que ele ficou prostrado no chão, com o rosto pelo chão, por 3 dias, se cobriu de saco, se vestiu de saco, se cobriu de cinzas, pedindo perdão a Deus, pedindo a graça da restituição, a graça da salvação. E ele disse no salmo, como nós vemos aqui: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai meu espírito de firmeza. Eu preciso ter meu coração purificado de novo, eu errei. Me dá firmeza, a firmeza que eu tinha contigo, meu Deus, a firmeza que eu tinha nas tuas leis, nos teus mandamentos, a fidelidade que eu tinha para com o Senhor. Restituí-me, renovai meu espírito de firmeza, e de vossa face, meu Deus, não me rejeiteis e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Eu preciso do Espírito Santo para me colocar de pé novamente. Meu irmão, minha irmã, que isso? É um pedido profundo de perdão. É um pedido daquele que quer voltar àquilo que ele era, aquele que tinha uma riqueza nas mãos, que era um casamento, e foi tudo por água abaixo, por causa de uma paixão. Renovai meu espírito de firmeza, Senhor. Não me priveis do vosso Santo Espírito. O que isso tem a ver com nós hoje, casais? O que isso tem a ver com as famílias? Este espírito de firmeza, este coração puro não está acontecendo nas famílias. E é por isso, meus irmãos, que hoje ninguém está aguentando a viver o baque do casamento. É por isso que hoje nós vemos totalmente casais despreparados. Despreparados. É bom, é gostoso na hora que está namorando, porque eu vou lá visitar a minha noiva ou a minha namorada, está cheirosinha, está bem, está arrumada para mim, mas na hora do dia a dia, que é o baque do dia a dia, que é o cheiro do óleo da fritura do fogão, que é o cheiro de que boa, que é o marido chegar com aquele cortinão que ninguém aguenta em casa, a conversa muda. A conversa muda. E para nossa realidade hoje aqui, o que é ter um coração puro? Porque Deus deu esta palavra para nós, porque Ele está querendo mostrar para nós o que é ter um coração puro, o que é ter um espírito de firmeza. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: um coração puro
e um espírito de firmeza na realidade de casal, na realidade de pai de família e de mãe de família, nada mais, nada menos é que obedecer à palavra de Deus, cumprir o que Deus pede para a família, cumprir o que Deus pede para a vocação do homem. Deus nessa noite quer olhar para você, meu irmão, e falar: você é para ser desse jeito. A minha palavra pede isso para você, e Deus nesta noite quer dizer para você, minha irmã, a mesma coisa. Eu quero que a minha palavra se cumpra em você. Eu quero ver você com o coração puro. Que jeito? Obedecendo a minha palavra. Eu quero ver você com o espírito de firmeza. De que maneira? Obedecendo a minha palavra. Eu vou dizer para você, eu quero ler uma palavra que eu prego sempre para casais. E esta palavra aqui, meu irmão, que eu vou pregar, que eu vou anunciar aqui também, junto dessa missão, é a chave da vitória para uma família. É a chave da vitória para um casal. Eu queria que tivesse um monte de casal novo aqui. Eu queria que tivesse um monte de rapaz de 28 anos, 30 anos, casado com um bebezinho pequeno, passando pela provação, passando pela prova, passando pelo desemprego, passando pela desgraça, passando pelas dificuldades, das dificuldades de relacionamento, não estão se entendendo, não estão dando conta do um do outro. Pô, mas eu te amava tanto, agora não ama mais, por quê? Né? Eu queria, mas como que eu queria que essa igreja estivesse lotada de gente nova, casadinho de novo para escutar essa palavra? Porque essa palavra que eu vou pregar é a chave de um casal ser vitorioso. Essa palavra que eu quero anunciar aqui é a chave da vitória para o casal se manter fiel, para um casal se manter feliz, para não ter desavença, para não ter chororô, para não ter briga, para não ter desgraça dentro de casa. E essa palavra que eu vou pregar aqui para você, eu vivo ela no meu casamento. E ela está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 e seguinte. E eu vou ler já. Se você tiver com a Bíblia Ave Maria, página 1502. Efésios 5, versículo 21. Veja bem o título que está esta palavra: deveres recíprocos, ou seja, de um e do outro, do homem e da mulher, deveres recíprocos dos esposos. Vamos lá, começa assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual Ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Isso aqui eu não estou inventando não, é a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o primeiro grande erro de um casal é casar e ficar amarrado no pai e na mãe.
que aprender a viver, meus irmãos. Eu digo isso porque comigo foi assim: casou, vai cuidar da sua vida, deixa passar pela prova. Eu estou dizendo aqui para você que é pai e avô aqui já, deixa passar pela prova, deixa trabalhar, deixa correr atrás do prejuízo, deixa passar dificuldade. Isso é bom, é crescimento. O casal vai se fortalecer na rocha. O casal em si mesmo, marido e mulher, vão ali se unir, vão rezar, vão buscar Deus, vão buscar a igreja, vão buscar oração juntos. Desculpa a expressão, vão ter que rebolar, vão lutar juntos. Daqui a pouco Deus abençoa, porque é casal, é casado. Daqui a pouco vão estar ali vendo a graça acontecer, vão estar vendo a providência de Deus, vão estar vendo o alimento chegar e pelas suas próprias mãos, vão estar vendo ali comprar um carro, vão estar vendo ali comprar sua casa própria, construir um cômodo aqui, rebocar ali, fazer um muro. Agora é a hora do portão e assim vai. Agora é hora de ter o bebezinho. Então o primeiro grande erro do casal é ficar amarrado em pai e mãe. Não pode. E aí a palavra de Deus é dirigida para nós desta forma: sujeitai-vos uns aos outros com temor a Cristo. Quando eu estou casado, quando eu me caso, quando eu digo sim no meu casamento, meu irmão, ali não tem para ninguém. Ali é eu, minha esposa e nosso Senhor no meio. Então tudo que eu vou fazer dirigido à minha esposa, ou tudo que você vai fazer dirigido ao seu marido, tem que ser com temor a Cristo. Qualquer tipo de desrespeito, qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de tristeza que você faz cometer ou passar a sua esposa ou seu marido, nós já estamos perdendo o temor a Cristo. Veja bem, um coração puro é obedecer a palavra de Deus. Quando eu olho para minha esposa, eu tenho que olhar para minha esposa e falar: eu devo temer a Cristo nela. Quando eu olho para o meu marido, eu tenho que olhar para ele e falar: eu tenho que ter temor a Deus olhando para esse homem. É uma coisa muito forte, meus irmãos. A palavra de Deus vai falar que é uma só carne. Você tem noção do que é ser uma só carne? Quando aquele marido está mal, você também está mal. Quando aquela esposa não está bem, você também não está bem. É a mesma coisa que você. É uma só carne. Sujeitai-vos uns aos outros com temor a Cristo. Aí é que agora, mulheres, se você estiver com faca ou com um revólver aí, guarde esse trem, porque eu vou pregar a palavra, você não pode estar nervosa. Que uma vez eu peguei essa palavra em Salles, teve umas mulheres lá que ficam bravas, rapaz, comigo. Mas sabe por que ele fica bravo? Porque está vivendo essa era modernista. Porque estão vivendo essa era que o mundo está ensinando. Não aceita a palavra de Deus. Não aceita aquilo que a Sagrada Escritura vai ensinar a uma mulher ser. Aí fica brava. Por quê? Porque o espírito orgulhoso está nela, está no coração dela. O que vai dizer Paulo aos Efésios no versículo 22? Mulheres, calma que a casa vai cair para os homens também, calma. Então, mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, que é seu corpo, da qual ele é o Salvador. Irmã, olha para mim, irmã. Você está me vendo, irmã? A palavra de Deus está dirigida a você e falando assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Da mesma forma que você tem, eu estou falando isso com caridade, eu estou pregando a palavra de Deus em espírito e em verdade para você. Da mesma forma que você olha para Jesus e tem ali toda a reverência, e tem ali todo o respeito, e você olha para ele com amor, e você olha para ele como seu chefe, você olha para ele como seu Senhor, você também precisa olhar para o seu marido desse jeito. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E Paulo vai mais além. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Aí eu quero olhar para você e quero explicar a palavra.
Essa submissão não é uma submissão de escravidão, não é uma submissão que eu tenho que obedecer tudo meu marido, ele é o mandão, o que ele fala tá. Não, meu marido, não, ele deu ordem. Não é isso que eu estou dizendo para você, não é isso que a palavra de Deus quer passar. A proposta, a mensagem da palavra de Deus não é essa. A mensagem que o Senhor quer dizer para nós nesta passagem é o quê? Deixa o seu marido ser homem. Principalmente para você que é menina da minha idade aqui, ou mais nova que eu. Muito casamento não está dando certo, por quê? Porque entrou um espírito masculino no coração das mulheres. E elas se sentem que elas são igual homens. A sorte é que essa mulher não tem músculo, senão quem sente pancada e porrada dentro de casa, nossa Senhora. Não é assim que Deus quer das mulheres. A submissão é uma submissão espiritual, é deixar o marido falar, é deixar o marido governar a casa. Isso daí é sabedoria que Deus concede à mulher. Só a mulher tem essa sabedoria. É deixar o marido pegar, olha só a sabedoria, é deixar o marido segurar o rojão, segurar a bomba, segura a bomba aí do seu marido, não querer colocar à frente dele. E o que tem mulher que não tem acordo, tem mulher que não tem acordo, é ela que fala e tem que ser do jeito dela, está totalmente errado. É claro que tem que ter o diálogo, é claro que tem que ter a conversa, é claro que sempre, meus irmãos, sempre vai ter um comum acordo dos dois, é claro. Deixa o seu marido ser homem dentro de casa, deixa o seu marido cuidar do filho e fazer o filho obedecer, deixa o seu marido, na hora que precisar dar uma cintada também, deixa o seu marido, na hora que precisar ficar bravo com as crianças, ficar bravo com as crianças. Nunca você vai ser feliz se você quiser se colocar no mesmo corpo que o marido, nunca, porque a palavra de Deus não quer isso das mulheres. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma bela tarde eu cheguei em casa, a gente chega em casa aquela descansado, vai ver, né? Cansado, estressado. E minha esposa falou: a cama quebrou, eu vou comprar outra. Eu olhei para ela e falei: você não vai comprar outra cama. Daqui 10 minutos, olha, eu vi um jornalzinho assim, sabe, está tantos reais e tantas vezes vou pagar. Você não vai comprar uma cama. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ela já veio com um jornalzinho, ela vai ver aqui, está barato isso daqui, vem ver essa cama aqui. Eu falei: você está me enchendo a paciência. Eu sei o esquema dessa cama. Aqui não meta a furadeira naquela madeira lá, manda um parafuso atravessado e meta a placa ali, e eu vou arrumar essa cama. Você pode ficar sossegado. Sábado eu estou de folga e eu vou arrumar essa cama e não vai comprar a cama e acabou. O que a minha esposa fez? Ela trabalha e me ajuda muito. Ela falou: eu sou dona do meu nariz, eu ganho também aqui dentro dessa casa, então eu vou comprar e acabou. Ela falou isso? Nada, não é boba. Ela deixou eu ser marido, vocês estão entendendo? Quarta, quinta, sexta, sábado de manhã. Aí vai bonitão arrumar a cama. Catei furadeira, parafuso. Na hora que eu cheguei aqui a cama, que coisa medonha, velho. Eu sei que aconteceu com aquela cama. Não tinha conserto. A cama estava totalmente estourada, velho. Já é velha, né? 15 anos de cama. Não tinha conserto aquela cama. Eu olhei para ela e falei: realmente essa cama não tem conserto. Eu nem olhei, né? Falei assim, olhando para cá, e ela viu, né? Realmente essa cama aqui não tem conserto, você pode comprar outra. Ela fez um olhar irônico. Ela fez um olhar irônico para mim assim, tá vendo? Uma mulher sábia edifica a sua casa. Para que ela ia bater de frente comigo? Para que ela ia brigar comigo? Para que ela ia jogar na minha cara que ela ganha quase igual eu? Para que ela ia ganhar uma briga de ficar 5 dias sem conversar? Vocês estão vendo qual é a submissão que a palavra de Deus pede para a mulher? É essa submissão. Uma mulher, quando ela é contrariada,
Daqui a pouco teu marido está esfregando a fuça na verdade que você falou para ele. E aí ele fica cara larga igual eu fiquei. É essa a submissão que a palavra de Deus propõe para as mulheres. Agora deixa eu te falar. Deixa eu falar para você, irmão. Você, maridão, que está aqui. Para eu e você conseguir uma submissão da nossa esposa, uma submissão espiritual, onde a esposa vai, nós vamos falar, nós vamos dar aquele homem sábio, né? Nós vamos falar dentro de casa e a esposa vai escutar provavelmente. Quando isso vai acontecer? Quando nós formos homens de Deus. Se eu e você não formos homens de Deus, nós não vamos ter submissão espiritual da nossa esposa nunca. A nossa palavra não vai ter crédito. A nossa palavra vai ser um papo furado. Não dá testemunho, é um beberrão, é um homem desgraçado, é um homem que gosta de pornografia, é um homem que vive olhando para a mulher na rua, não pode ver o rato de saia, já está com o olho crescendo em cima, é um homem que só vive com brincadeira, só vive com piadinha, não tem seriedade, não tem vida de igreja, não tem nada para oferecer nada. E eu quero dizer para você, tem muito homem por aí que não tem nada para oferecer. Tem muito homem por aí que já é pai e é um moleque ainda. Que jeito que vai ter autoridade espiritual dentro de casa? Nunca. Nós só vamos conquistar nossa esposa quando nós somos homens de Deus. O homem forte é o homem de Deus. O homem forte é o homem que comunga Jesus Eucarístico. O homem que tem autoridade espiritual é o homem que confessa, é o homem que está na igreja, é o homem que está com o terço no bolso. Nós vamos ter autoridade espiritual sobre a esposa. A esposa vai ter gosto de ter um marido desse do lado. Pô, meu Deus, eu tenho um raio ali, eu estou escondendo na cara do meu marido. Bota a fé naquele homem, porque vê que é um homem de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de ser protegida. Fala que não é mulher. Pode responder, você não precisa nem chacoalhar a cabeça. Responde no seu coração. Vocês não gostam de ser protegidas, né? De ter alguém ali para você conversar e te dar uma palavra, um apoio, um incentivo. A mulher busca isso em quem? No marido. Mulher, homens, nós só vamos conquistar nossa família, ter autoridade sobre os filhos, sobre a esposa, ter a palavra de profecia dentro de casa, quando nós somos homens de Deus. Caso contrário, meu irmão, nós vamos batalhar e não vamos conseguir isso. E é por isso, meus irmãos, que os casamentos hoje não estão mudando. A palavra de Deus mudou? Nunca vai mudar. Vai passar o céu e a terra, e essa palavra não vai mudar. Nunca, 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 nunca. Quem está mudando é a obediência dos homens, é a obediência das mulheres. Se nós colocarmos isso em prática, meu irmão, nós vamos voar. Nossos filhos vão nascer com asas, anjos. A gente sempre cai na besteira do erro. Então, minha irmã, você que está aqui, veio aqui hoje nessa noite de adoração, leve para a tua filha, leve para a tua neta. Quando vierem reclamar do casamento para você, leve essa passagem. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Filha, fique em silêncio. Filha, reza. Ensina a tua sobrinha, a tua filha a rezar. Ensina a interceder. Ensina a ser submissa. Ensina a deixar. Mostra a palavra de Deus. Deixa o marido ser pai. E eu vou te falar uma coisa para você. Se quer entristecer o coração do homem, é você humilhar ele. É você jogar alguma coisa na cara dele dentro de casa. Falar de salário, falar de igualdade, de mandar ou não. Desautorizar o marido na frente do filho. Isso é terrível. Por que é terrível? Porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Isso dói, isso machuca. Mulher sábia edifica a casa. Homem que tem autoridade sobre a esposa, quem é? O homem de Deus. Aquele lá, tudo. Ele não vai ser um marido para a esposa.
Ele não vai ser um amante para a esposa. Ele não vai ser até aqueles que satisfaz o seu desejo ali sexual, não. Ele vai ser um pai. Ele vai ser uma mãe para a sua esposa. Ele vai ser um companheiro, um amigo. Aí é onde que o casamento dá certo. Vai passar 1 ano, 2 anos, vai vir tribulação, vai ficar sem nada, vai passar até necessidade de comida dentro de casa e nada abala este casal. Você acha que eu nunca passei por isso? E eu sou novo, hein? Entre aspas, mas eu sou novo, hein? Já passei por dificuldade dentro da minha casa, já passei por tribulação, já passei por desemprego. Quando eu fiquei 5 meses desempregado, eu vi que era ter uma mulher do meu lado, não me acusou, não brigou comigo, não pegou no meu pé, pelo contrário, me incentivava, orava por mim. Eu não via a hora de chegar em casa, porque ali eu me sentia protegido, sabe? E eu chegava em casa, minha esposa estava lá, e aí deu certo, me deu conversando. Foi o melhor momento da minha vida quando eu fiquei 5 meses parado. Faltou tudo. Meus filhos não cobraram, minha esposa não cobrava. Submissão espiritual, autoridade espiritual. Ela sabe quem sou eu, ela sabe que tem um homem de Deus, e é isso que você precisa ser, irmão, um homem de Deus. É isso que os nossos filhos precisam ser formados para isso. Você tem filho aí, talvez da minha idade, fica bravo com esse menino. Talvez teus filhos, teus parentes estão passando por dificuldades no matrimônio. Pô, joga essa palavra na cabeça dele e fala: ó, a proposta do Evangelho é outra. Senta para conversar com o casal novinho. Nós temos que fazer isso. Senão, onde vai parar a família? Senão, daqui uns dias, olha, isso aqui é uma palavra outra que veio na minha cabeça agora. Senão, daqui uns dias, os casamentos de homossexual estão dando de 10-0 nos casamentos de homem e mulher. Nós vamos ver ali quem escolheu ser o homem ou ser a mulher. Nós vamos ver respeito, nós vamos ver ali que é uma coisa mais linda do mundo. E aí vamos usar isso ainda contra a família verdadeira. Aí vocês falam de família, olha o jeito que vive esse casal, olha o jeito que vive aquele casal, olha o jeito que vive aquele casal, olha nós. Satanás é esperto, viu? Nós precisamos lutar pela nossa casa. Nós precisamos mudar. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e comer a palavra de Deus. A mulher precisa comer a palavra de Deus e falar: eu tenho um homem dentro de casa e ele é o chefe. Olha aqui que Paulo falou, porque o homem é o chefe da mulher. E eu já expliquei o sentido de ser chefe, eu acabei de explicar. Ontem na missa da Páscoa, que gostoso que foi. E eu percebi um detalhe, que eu fiquei apaixonado em mim mesmo. Eu falei: meu Deus, eu sou maravilhoso. Na hora da comunhão, eu fui com a minha esposa na frente, e na hora do ofertório, é uma dica para você, viu? É um testemunho isso que você vai fazer. Eu vou na hora do ofertório, quando meus moleques não estão ali, que às vezes dormem na missa, né? Às vezes é novinho, está dando uma cochilada. Quando eles conseguem vir, vai eu, minha esposa e meus 2 filhos. Chega no ofertório, todo mundo junto, não tem jeito. Nós não estamos separados para ir um depois do outro. Vem cá, família. Vamos colocar aqui no ofertório nossa vida aqui. Vamos colocar e ficar 2 minutos aqui daí. Vamos aqui orar aqui, a gente ora aqui e fala assim: ó, coloca a nossa família na tua mão. Nossos dons, nossa vida, toda a nossa vida está aqui a teu serviço. E a gente sai e faz uma coisa. Isso é uma oração poderosa. Isso é uma oração, meu irmão, que Satanás, se estiver ali por perto, ele fala: meu Deus, que família que é essa? Ele não vai falar meu Deus, porque ele não conhece Deus, né, irmão? Outro detalhe, na missa de ontem, fui com a minha esposa. Que esposa mais linda! Aquela esposa, rapaz, aquela esposa, aquele cabelo já meio branco, parecendo assim. Eu olhava para ela e falava: meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Na hora que chegou na frente do ministro, eu peguei o braço dela e coloquei ela para receber a comunhão. Olha o detalhe, sabe? Eu presto atenção em tudo. Tipo assim, minha esposa.
Meu irmão, isso é oração. Isso é comunhão. E o marido e a esposa têm vergonha de se abraçar, de ficar abraçado aqui, ó, de ficar de braço dado na missa com a esposa. Meu Deus, quem é o marido, quem é a esposa? Vocês não são lunáticos, né? Vocês não são um casal louco que não se conhece, parece estranho. Não, vamos dar testemunho, não dá um abraço dado, não abraço. Eu estou com a minha esposa na missa. E olha aqui, marido, nós estamos no mato sem cachorro. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. A santidade da esposa está na mão do marido. Tudo que o marido for fazer na família, ele deve em primeiro lugar olhar para o rosto da esposa. Ele deve em primeiro lugar buscar a felicidade da esposa. É dever do marido santificar a esposa para apresentá-la, não só no dia do juízo final, mas também a si mesmo, gloriosa. Olha só a palavra, gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível. Se a minha esposa se perder, não conseguir a salvação eterna, eu vou ser cobrado. Eu sou o primeiro culpado, eu sou o marido. Nós devemos lutar em prol da nossa esposa. Nós devemos fazer de tudo para agradar essa esposa. Nós devemos ajudar, nós devemos levar na missa, nós devemos ser o carro-chefe, nós devemos levar a fazer com que o filho vai na catequese, nós devemos fazer com que vamos para a missa. Eu sou marido, eu que organizo o horário. Nós vamos na missa tal hora. Nós vamos de manhã. Se prepara que eu quero ir em tal igreja, porque vai ser o padroeiro. Nós vamos e acabou. Tudo que eu fizer com o marido é para o prol e bem da minha esposa. Para minha esposa cada vez ser mais santa, para minha esposa cada vez mais ser irrepreensível, ser uma mulher gloriosa, sabe? É esse o nosso dever, meus irmãos. Vamos mudar. E mulheres, vamos mudar também. Vamos mudar também. Vamos mudar também. Vamos ensinar os nossos. Vamos ensinar os nossos. Satanás, ele está entrando nas famílias, por quê? Porque as famílias não têm a palavra. As moças de hoje, muitas e muitas, não conhecem a Sagrada Escritura. Os maridos, muitos hoje não têm Deus no coração. E o livro de Tobias vai ensinar para nós, no capítulo 6, versículo 6, veja só. O anjo Rafael respondeu: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São aos que se casam, banindo Deus de seu coração, de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como um cavalo e burro, que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é radical para nós. As famílias baniram Deus do seu coração, estão sem Deus. Quando eu me caso, eu quero dar essa dica para você. Casei, corta as paixões, meu irmão. Corta as paixões, corta amigo no boteco, corta amigo na rua, tudo mal companhia, a maioria, de 100% salva 5%. Corta jogo, corta, mete o facão, mete a tesoura, não fica amarrado nas coisas de solteiro, não, porque Deus confiou ao pai a salvação da esposa e dos filhos. Nós somos os primeiros. Me perdoe, o que nós estamos vendo com muitos por aí é um fardo, não um fardo, é uma pia batismal dessa, um peso desse aqui, olha que trem pesado, sobre as costas de muitas mulheres. É a mulher que tem que chamar para missa,
é a mulher que tem que levar os filhos para a catequese, é a mulher que vai fazer matrícula, é a mulher que leva para a escola, é a mulher que só ela reza em casa, é só a mulher que busca santidade, é só a mulher que reza o terço, é só a mulher que vai à igreja, é só a mulher que vai na missa. Cadê esses homens? Cadê esses homens? Tem mulher sobrecarregada por aí. Tem mulher sobrecarregada por aí, não pode. É nossa responsabilidade. Deus colocou um pai adotivo para Jesus para quê? Você acha que Nossa Senhora não teria capacidade? Mãe de Deus, mãe de Deus. Deus poderia muito bem querer ali, colocou José para cuidar daquela família, para ter uma dignidade, para ter um pai, para ter um representante. Veja que o anjo do Senhor se dirige a Nossa Senhora apenas uma vez: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí, vamos nessa, vai aceitar a ser a mãe do Messias? Sim, faça-se em mim a sua vontade. Depois, José não passa nada para Maria. José volta para o Egito. José fica para o Egito porque o bicho está pegando lá. José, agora vamos para Nazaré. José, o nome dele será Jesus. José, o anjo, Deus se dirige a José somente. Eu estou mentindo? Eu estou adulterando a palavra? Nossa Senhora é lembrada na Sagrada Escritura, fala com ela uma vez, depois a direção é José. José aqui, José ali, José vai apresentar no templo, José põe o nome, José faz isso, José faz aquilo. José, porque o marido é o chefe da esposa, porque ao marido cabe a responsabilidade da salvação da família, porque uma família hoje, ela precisa ter paz dentro dela, ela precisa ter oração dentro dela, ela precisa ter bem-estar dentro de casa, e tudo isso primeiramente deve do homem. Lá na minha casa quem reza sou eu, lá na minha casa quem intercede é eu que seguro as pontas. Minha esposa se esconde atrás de mim, eu já falei para ela: você pode se esconder atrás de mim, porque aqui tem café puro. Pode se esconder atrás de mim, deixa que eu seguro o rojão aqui. Na minha casa quem acorda de madrugada sou eu para orar. Na minha casa, quando as coisas de perna pro ar, eu chego, Satanás some. Duas palavras, uma direção, uma palavra aqui, outra ali, tal, e vai, acabou o problema. Por quê? Porque nós precisamos ser homens espirituais, senão a gente não vai conseguir nunca isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós vamos ficar patinando. Nosso casamento vai ser uma chatice. Nosso casamento vai subir. Nosso casamento vai ser terrível. Como que eu queria que tivesse aqui pelo menos 50 moças novas aqui? É difícil aceitar essa palavra. Difícil. Vamos encerrar. Nós vamos já nos preparar para receber Jesus. Eu quero te dizer que meu pai faleceu devido ao alcoolismo, mas fez até transplante de fígado. Meu pai foi um homem polêmico, um homem terrível, embriagado. Eu cansei de ver meu pai quebrar prato, quebrar rádio, quebrar coisa em casa. Eu cansei de ver meu pai quebrar. Minha mãe a vida inteira sempre submissa, sempre orando, sempre intercedendo, sempre em silêncio. Minha mãe pode dizer para você, uma mulher santificada, porque ela aguentou o dia. Pela intercessão dela, meu pai morreu na graça, no sacramento, na missa, voltou para a igreja, se confessou, viveu 6 anos na graça, morreu sob a extrema unção dos enfermos. Por quê? Porque ela tinha uma mulher em casa sábia. Talvez hoje a tua situação está difícil, talvez não seja a tua situação. Talvez não seja a sua situação que esteja difícil, mas a situação do seu filho, da sua filha, um casamento não está dando certo.
E eu quero dizer para você de uma maneira radical: se estiver acontecendo um adultério, reza, suporta, não perca o que Deus te deu para o inimigo, não perca, resgata o que Deus te deu, resgata porque é teu, é tua, é propriedade vossa. Não se deixe enganar pelas armadilhas de Satanás. Então, meu irmão, nós vamos receber Jesus Eucarístico, e esse é o momento de nós adorarmos o nosso Deus. Quem é aquele que não quer a presença de Jesus dentro da sua casa? Jesus precisa estar presente dentro da tua casa. Hoje nós estamos vendo, sabe o que? Dentro das casas de família, vultos, barulhos, pesadelos, crianças que não dormem, crianças atormentadas, mulheres atormentadas, homens atormentados pelo inimigo. É isso que nós estamos vendo hoje nas casas. Vai ficando de joelho, vai ficando sentado, da maneira que o Espírito Santo te conduz agora. E vai falando assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha casa nessa noite. Meu irmão, minha irmã, enquanto o nosso Pai vai ali pegando, meu Deus, eu já sinto o raio do Senhor, os raios da misericórdia. Eu já sinto os raios, as luzes de Deus, meu irmão, minha irmã, baterem em nós. Os reflexos da graça de Deus já estão tocando o seu rosto. Vai olhando para o altar, vai sentindo o poder. O céu desceu. Eu quero dizer para você que o céu desceu. O céu está aqui, meu irmão. É o Deus Todo-Poderoso que está aqui. Ele quer entrar na tua casa. Mais do que você, Ele quer entrar na sua casa. Eu convido a você pela oração da fé. Nós vamos alcançar graças numerosas aqui nessa noite. Nós vamos alcançar graças numerosas nessa noite. Vai mostrando para Jesus a frente da tua casa, meu irmão, teu portão, tua entrada, a entrada de pedestre. Vai mostrando para Jesus, vai mostrando para Jesus a tua sala, teu quarto, o quarto das crianças. Vai pedindo para Jesus reinar, vai pedindo para Jesus entrar. Vai pedindo para Jesus fazer moradia na sua casa e ir limpando toda espécie de mal. Meu irmão e minha irmã, faça essa oração. Diga que você quer ver a tua família na graça, tua família cumpridora da palavra de Deus, cumpridora do Evangelho. Diga que você quer ver a tua família abençoada. Hoje estão sendo colocados aqui os teus pés de muitas famílias destruídas, muitos casais novos que não estão vivendo com radicalidade o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio exige uma radicalidade, exige uma renúncia, exige ser corajoso, exige ser corajosa. Quando teu olhar envolve, deixa Jesus envolver você. Quando estou bem junto a ti, não pare de olhar para Jesus, olhe para Ele. E tuas asas me escondem, e não tem como fugir. Quando estou em tua presença, quando estou além do véu, e adentro nos teus átrios, e eu vejo quem tu és. Quando abraças minha alma, quando eu sinto teu poder, e as palavras já não bastam pra dizer tudo o que és.
Ele está aqui no nosso meio. Jesus, olha para as famílias, Jesus. Olha para aquilo que foi pregado nessa noite, Senhor. Coloca a humildade nos corações dos maridos, das esposas. Coloca, Senhor, o bem-estar. Vai dizer o Salmo: será feliz, tudo irá bem. A tua esposa será uma videira fecunda ao redor da sua mesa. Meu irmão, deseje uma família abençoada nessa noite. Deseje isso para você. Deseje isso para o seu filho, para a sua filha, pelos casais que tem na sua família que não estão aqui. Deseje. Peça que o Senhor quebre todo mal. Peça que Jesus expulse todas as trevas. Peça que Jesus expulse os demônios que estão atormentando as crianças, que estão levando filhos para as drogas, que estão assolando homens no alcoolismo, esses vícios malignos. Isso é tudo do mundo, isso é tudo obra de Satanás. Mas na frente de Jesus, na presença dele, não há mal que resista, não há mal que resista. Levanta sua mão direita e a esquerda, você coloca no teu coração e repete comigo: Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, pelo teu nome poderoso, pelas tuas 5 chagas, pela sua ressurreição, Jesus, quebra todo mal, expulsa todo mal que possa estar habitando na minha família e nas famílias que eu trouxe em oração, que eu coloquei aos teus pés. Jesus, traga a saúde do corpo e da alma. Jesus, traga a providência do pão de cada dia. Jesus, traga um trabalho abençoado. Jesus, traga a moradia. Jesus, restaura os corações, restaura o amor, restaura a confiança, restaura a autoridade espiritual, restaura os matrimônios, Jesus. Quebra as correntes do inimigo, quebra as prisões que o inimigo tem colocado nas famílias. Nós queremos, Jesus, ser libertos nesta noite, ter o nosso caminho livre para servir ao Senhor, para estar dentro da sua casa, para te adorar nos teus átrios, Senhor. Dai-nos nessa noite, Jesus, um coração puro e renovai o espírito de firmeza. Envia sobre nós, Jesus, o teu Espírito Santo. Envia sobre as famílias, Jesus, o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo, Jesus, possa estar sendo derramado sobre nossas famílias. Amém, Jesus. Enquanto cantamos, vai com tuas mãos erguidas, pedindo o Espírito Santo, meu irmão. Peça o Espírito Santo, peça o poder, peça uma graça nova, meu irmão. Combata o bom combate. São como os anjos do céu, Vem, Espírito quando Santo. estão chorando pra Vem, ti. Espírito Santo, sobre Dentro de uma alma toque em nós, Espírito Santo. terra é capaz, Batiza-nos, enche-nos, mais fácil que alguém fecunda as famílias, os livra do mal, livra do têm, pecado, mas o Senhor me livra da faz morte. Vem, Espírito Santo. que me ama Vai mesmo. pedindo ao Espírito Santo. Tão Desce, tão feliz. desce. Cai o alto tribunal, ainda bem que dentro de mim tua presença me inspira. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente em mim, um novo coração transforma.
Faz de nós famílias restauradas, famílias fortes, famílias que dão os testemunhos que são necessários para o mundo ver, para o mundo acreditar, para o mundo saber que ainda existem famílias, para o mundo saber que a família está em primeiro lugar, que a família é projeto de Deus, que a família foi plano de Deus, plano da graça de Deus para este mundo e de multiplicar. Eu quero dizer aqui nessa noite, pessoas foram apresentadas aqui com depressão. Meu irmão, toma posse do poder de Deus nessa noite. O poder de Deus está quebrando as forças ocultas. O poder de Deus está entrando no coração de pessoas aqui que estavam entristecidas, que estavam deprimidas. Eu quero dizer aqui que foi apresentado nesta noite pessoas que não podem ter filhos. Eu quero dizer aqui que o Senhor Jesus está fecundando o amor dele no teu coração, e é esse amor que vai fazer a sua família ser multiplicada, é esse amor que vai fazer pessoas receberem a graça de Deus nessa noite. Nessa noite recebe o poder de Deus em tua vida. Você que está aqui, que é jovem, que ainda não se casou, peça a força de Deus, peça que Jesus abra os caminhos para você, peça que Jesus mostre para você a verdade, mostre para você quem Ele quer que seja da sua vida, faça parte da sua vida. Peça para Jesus fazer de você pessoa fecunda no matrimônio. Oh Jesus, venha nessa noite, venha restaurar, Senhor, venha restaurar, Senhor. Cante, cante. Sua bênção derrama aqui, nossa casa vem reconstruir. Tua bênção derrama aqui, cante. Sua bênção derrama aqui, Nossa casa vem reconstruir. nossa casa vem reconstruir. Com sinais, Com sinais e prodígios sobre nós, sobre nós, derrama o teu Espírito. com sinais, Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. cante, restaure a nossa casa, Senhor. Vamos Restaura nossa casa, Senhor. restaura a minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura a nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Família, Restaura minha família, Senhor. com sinais, Sua bênção derrama aqui, nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui, minha família vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. obrigado, Jesus. Vamos levantar a mão ao outro. O Padre já vai vir dar a bênção sobre nós, sobre nossas famílias. Esta bênção é o próprio Deus, meu irmão. Vamos agradecer a Jesus nessa noite, porque a palavra dele foi fecunda em nosso coração. Obrigado, Jesus. Aonde você está, vai falar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, pela tua palavra, pelo seu poder e pelo seu Espírito que foi derramado sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças e louvores você vê a cada momento.
Graças, louvores se dê a cada momento. Graças, louvores se dê a cada momento. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Jesus, manso humilde de coração, doce coração imaculado de Maria. Mais uma oportunidade aqui. Deus nos presenteia estarmos adorando Jesus presente na Eucaristia, nesse tempo tão propício ao oitavo da Páscoa. Ele ressuscitou, vivo Ele está em nós, para ser o nosso amigo, para ser nosso companheiro, nosso bálsamo, para ser o remédio, para ser a força e o sustento que precisamos para ir adiante com a nossa cruz de cada dia. Obrigado, Jesus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor Deus, do céu e da terra. Quando eu sinto teu poder, as palavras já não falam pra dizer tudo que é. Santo, tu és és o Senhor, força e poder, glória e louvor daquele que é santo. Tu és santo, és o Senhor, força e poder, glória e louvor daquele que E de pé, vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus! Jesus ressuscitou, viva Jesus! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Quero aproveitar a presença do Mauro Ricardo aqui na frente, continue de pé. Eu quero parabenizar todos vocês que saíram de casa na segunda-feira, carrancuda, meio chuvosa, preguiçosa, convidativa para ficar em casa, né? Mas parabéns para você que veio louvar e agradecer a Deus mais essa oportunidade, como diz o Padre, de adorar o nosso Senhor. Gostaria que você estendesse a sua mão direita aqui para o nosso irmão. E vamos rezar uma Ave Maria para ele e para toda a sua família, em agradecimento às suas palavras, que muito nos acrescentou aqui hoje.
Ave Maria. Nossa próxima noite de louvor será dia 4 de maio, né? Irmã Regiane? Irmã Regiane. No mesmo horário, no mesmo local, combinado? Depois do canto final, vai ter uma recepçãozinha lá no fundo, um refrigerante e um biscoitinho. Amém? Agradecer ao nosso amigo Jean. É Regis ou Denis? Nem outro. Até o final desse ano na frente. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado a todos. Canto final. Vamos cantar uma música em homenagem a tudo aquilo que foi falado, de matrimônio, casal. É mais ou menos assim.